Dinheiro não é o problema. E às vezes também não é nem a solução para a maioria das pessoas. Na verdade, o buraco é muito mais embaixo e você vai entender se assistir esse vídeo até o final. Bom, você com certeza já passou por dificuldades financeiras na vida ou está passando nesse exato momento. E ao olhar para o lado, parece que todas as outras pessoas estão progredindo na vida menos você. Assim, você acaba pensando que não é capaz, que deveria se esforçar mais, que está atrasado, mas na maioria dos casos, essas mesmas pessoas que você acha que estão melhores que você, também olham para o lado e se deparam com aqueles que na visão deles estão melhores que eles. Criando assim um ciclo de comparação social que não tem fim, não tem teto. Sempre vai ter alguém mais rico para você se comparar. Mas para falar a real mesmo, no final das contas, 99% dessas pessoas não são felizes de verdade. Enfim, vamos para um exemplo hipotético que você vai entender perfeitamente o que quero dizer. Imagine 4 pessoas com rendas completamente diferentes, mas com padrão de comportamento com dinheiro bastante semelhante. Primeiro vamos falar do João, um jovem de 22 anos que ganha um salário mínimo trabalhando de dia e fazendo faculdade à noite. Não tem tempo para nada, trabalha na escala 6x1 e sonha em pelo menos ganhar 3 mil no mês para sair desse sufoco do salário mínimo que ninguém merece. E é óbvio que vai olhar para o lado e ver o Gabriel, um jovem de 25 anos que terminou a faculdade que o João está fazendo e por ter sido um bom profissional na empresa que trabalhava, conseguiu subir de função e passar a ganhar 5 mil reais ao mês. E um certo dia, os dois estavam conversando e João, por ser alguém focado no trabalho, tendo vontade de vencer na vida, pergunta pro Gabriel o que ele fez para conseguir ganhar 5 mil por mês com 25 anos. Gabriel explica meio por cima e no fim fala: "Mas não se iluda, porque isso não dá pra nada. Eu tô cheio de contas porque financiei meu carro e meu apartamento. Quem tá bem mesmo é o chefe do meu setor que ganha 10 mil líquidos todo mês." E é aí que vamos falar do chefe do setor do Gabriel, o Flávio. Um homem de 35 anos, casado, com 2 filhos e como é o principal provedor da casa, tem toda essa pressão de dar uma boa educação para os filhos, trazer comida para casa e todas as obrigações de pai de família. Assim você já imagina. Sim, o Flávio também vive a mesma vida que João e Gabriel, vivendo exatamente essa imagem tão mostrada aqui no canal. É óbvio que o padrão de vida dele é superior ao do Gabriel e do João, tendo mais conforto, com um carro mais novo, uma casa maior, mas financeiramente tá zerado igualzinho os dois exemplos. No caso, os 3 estão zerados. Assim ele olha pro lado e sonha em ter o salário do chefe dele, o Daniel, que com 45 anos alcançou o salário mais alto da empresa, ganhando 20 mil reais. Sendo também um homem casado, com 2 filhos, e em busca de dar o melhor para a família dele, tem casa própria em um bairro nobre da cidade, viaja pelo menos 2 vezes por ano, vai nos melhores restaurantes com frequência e tem um padrão de vida que pouquíssimos brasileiros têm, parecendo que é rico. Mas infelizmente as aparências enganam. Ele só parece rico. Ele na verdade tem mais linha de crédito, tem acesso a cartão sem limite, tem juros mais baixos em empréstimos e todas essas armadilhas criadas pelos bancos para que mesmo se a pessoa subir a renda, permaneça endividada de alguma forma e ainda achando que está fazendo um bom negócio. Enfim, a real é que quase todos caem nessa armadilha. Principalmente quem veio de baixo, que já passou muita vontade na vida no sentido de querer comprar algo e não poder quando ganhava mal. Pensando, agora que ganho mais, vou gastar para aproveitar o que nunca tive a oportunidade. E eu entendo perfeitamente esse sentimento, mas tem hora para tudo. Fica comigo até o final que você vai entender. Enfim, aonde quero chegar com tudo isso é que tanto o João, o Gabriel, o Flávio e o Daniel estão na mesma situação do ponto de vista de riqueza, de patrimônio líquido. Todos estão zerados, todos têm que trabalhar todos os dias para ganhar o dinheiro no final do mês, todos têm contas para pagar e todos pensam que ganham pouco e que precisam de mais. Nenhum deles, nem mesmo o Daniel, que ganha 20 mil no mês, tem o dinheiro trabalhando e nem sequer tem uma reserva de segurança por menor que seja. Resumindo, todos são pobres. A verdade é essa. Uns com padrão de vida melhor que os outros, mas todos no mesmo barco. Eu sei, é desanimador ouvir isso, mas é a real. E pela realidade ser dura, muita gente coloca a culpa no chefe, na família, no governo e não sei mais em quem. E sim, eu concordo que o Brasil tem muitos problemas sociais e econômicos, mas estou aqui para falar de finanças pessoais. E se você quer realmente melhorar a vida financeira, vai levar em consideração o que vou falar aqui porque foi o que eu fiz e funcionou comigo. Bom, se você vem uma realidade de poucos recursos, de salário mínimo ou algo próximo disso, de já ter passado por dificuldade financeira em casa, é comum que pense que ganhar mais vai ser a salvação da sua vida. Eu sei disso porque eu já fui esse cara. Pensando que quando ganhar mais vai poder comer aquele lanche no final de semana que sempre quis e por falta de dinheiro teve que comer o que tinha em casa mesmo, poder comprar aquela camiseta bonita em vez de repetir sempre as mesmas, poder comprar um carro em vez de andar de ônibus, enfim. O sonho de todo mundo que veio de uma realidade mais difícil sempre foi ganhar mais dinheiro para poder ter uma vida minimamente boa.
Mas no Brasil, o buraco é muito mais embaixo. E se você começar a ganhar mais e usar o dinheiro do jeito que todo mundo usa, vai ser só mais um pobre com padrão de vida melhorzinho. E é para isso que esse vídeo serve: mudar sua programação mental. Não tô aqui para romantizar salário mínimo e dizer que você deve se contentar com esse salário. Muito pelo contrário. Se você ganha um salário mínimo ou próximo disso, tem que ter como prioridade principal aumentar essa renda. Mas agora, o que você vai fazer com essa renda a mais é o que vai determinar sua vida financeira no futuro próximo e também no futuro distante. Porque você deve saber que é você que faz suas contas, que você tem que pagar no mês que vem ou nos próximos, e também que o INSS não vai te salvar. Então você tem que fazer seu próprio pé de meia e saber controlar suas contas. Muitos pensam que se ganharem mais vão ser mais felizes, porque é o que a maioria vê na internet depois de um dia exaustivo de trabalho. Vê influenciadores na praia, vê parentes postando carro novo e tudo que você já sabe que as redes sociais estão cheias. Mas a real que poucos sabem e que levo pra vida é: presta atenção que isso vale ouro. Determine um padrão de vida abaixo da sua realidade e o mantenha enquanto seu dinheiro cresce até conseguir subir o padrão enquanto fica mais rico. Calma, eu sei que parece marqueteiro demais essa ideia de falar que você fica mais rico. Mas o que eu quero dizer com ser mais rico é ter mais dinheiro. Por exemplo, ter uma boa reserva de segurança, ter investimentos que crescem a cada mês e tudo que envolve crescer seu patrimônio líquido. Não tô falando que você vai ter iates, Ferrari, jatinho particular e essas coisas extravagantes. Enfim, para você entender melhor, vamos voltar por exemplo do João, do Gabriel, do Flávio e do Daniel. Digamos que todos eles tenham passado por esse processo de mudança de mentalidade em relação ao próprio dinheiro. E entenderam que padrão de vida mais alto não é sinônimo de riqueza, e sim que ter mais dinheiro no bolso é o que vai determinar o nível de riqueza de alguém. No caso do João, infelizmente com salário mínimo fica muito difícil ter algum dinheiro com ele, porque tá em uma zona vulnerável, que qualquer gasto a mais já aperta muito o orçamento. Mas como a semente da educação financeira foi plantada em sua cabeça, já começou com um lema básico que transforma a forma que vemos o dinheiro: se pagar em primeiro lugar. Então ele começou a toda vez que caiu o salário já se pagar. Ou seja, poupar R$50 por mês, no caso para reserva de segurança. Apenas para criar esse hábito e forçar a subir de nível para conseguir ter uma folga maior. Claro que R$50 por mês não vai fazer diferença monetária, mas já cria o hábito que vai levar para a vida inteira. Digamos que a meta de padrão de vida dele é de R$2.000, e que viver dessa forma já seria suficiente para ele nesse primeiro momento. Assim, ele já determinou essa meta de padrão de vida, já definiu isso. Dessa forma, ele vai ter que buscar renda extra, ou mudar de emprego, se especializar em algo, ou seja lá o que for para conseguir aumentar essa renda além de R$2.000. Veja que ele determinou alcançar um padrão de vida de R$2.000. Então ele precisa ganhar mais que isso para conseguir ter margem. E digamos que depois de alguns meses na busca de aumento dos ganhos, consiga um emprego de escala 5x2 e ainda conseguindo trabalhar de garçom na sexta e no sábado à noite, por exemplo, ganhando agora R$2.500 todo mês. Nesse caso, ele finalmente passa a ter margem, além de também aumentar o padrão de vida. Agora ele deve continuar vivendo com os R$2.000 por mês, enquanto cresce o montante de reserva em R$500 todos os meses. Aqui ele já deixou de ficar no zero, ele está vendo crescer o patrimônio líquido dele todo mês. Veja que ele conseguiu aumentar a renda, o padrão de vida e a quantia poupada mensalmente. Ele mexeu nos três. Agora, mantendo dessa forma, todo mês vai ver seu dinheiro crescendo. Seu patrimônio que antes era zerado, agora está crescendo a cada mês. E em vez de pensar que no outro mês vai ter mais contas do que no mês anterior, ele vai pensar que no outro mês vai ter mais dinheiro do que no mês anterior. E é claro que ele não pode parar por aqui. João tem que ter como nova meta futura aumentar seu padrão de vida, mas sempre aumentando também seu montante, tendo como meta aumentar o montante primeiro para depois ir aumentando o padrão de vida aos poucos. Vamos pegar o exemplo do Gabriel, que em vez de gastar toda a renda de R$5.000, escolheu dar um passo para trás para dar 2 para frente. No caso do Gabriel, ele vai, por exemplo, poupar para investir todo mês R$1.000 logo que pingar o salário na conta, vivendo com os R$4.000 restantes. Tendo esse padrão de vida agora, mas buscando aumentar essa renda e, consequentemente, a diferença de ganhos e gastos. Vendo o dinheiro crescendo R$1.000 todo mês, além dos rendimentos dos investimentos, Gabriel encontra um novo mundo e vê que se ele mantiver o padrão de vida em R$4.000 e conseguir se especializar na área de atuação, conseguindo a vaga de emprego de R$7.000 no mês, vai conseguir investir R$3.000 todo mês, o que vai fazer crescer seu montante muito mais rápido. Aí nesse caso, ele pode colocar como meta subir o padrão de vida novamente para R$5.000 quando atingir, por exemplo, R$50.000 investidos. Enfim, tô dando apenas exemplo. Isso vai de cada um. Mas entenda que a ideia é primeiramente fazer crescer seu montante para depois você começar a aumentar seu padrão de vida. A maioria dos brasileiros, assim que consegue aumentar a renda, já aumenta os gastos na mesma medida.
Mas quem é rico não pensa só nesses dois. Pensa também no montante, no quanto tem investido, no patrimônio. Então são esses 3 fatores que temos que cuidar sempre: ganhos, gastos e patrimônio. O patrimônio é super importante. É ele que vai determinar o tamanho da sua riqueza. É como diz T. Harv Eker: o patrimônio líquido é a verdadeira medida da riqueza. Patrimônio líquido, de forma bastante resumida, é tudo que você tem investido em reservas, em participação em negócios, subtraído pelas dívidas que tem. E o que ele quer dizer com essa citação é que muitas vezes temos essa mentalidade pobre de pensar que renda alta é sinônimo de riqueza. Mas se formos falar do tamanho da riqueza de alguém em qualquer lugar do mundo capitalista, o patrimônio líquido da pessoa que é avaliado. E isso fica ainda mais evidente quando falamos do Flávio, que ganha 10 mil reais e pela mudança de mentalidade determinou um padrão de vida de 7 mil reais, investindo 3 mil todo mês sempre que cai o salário na conta. Depois de alguns meses nessa pegada, também buscou se especializar na sua área e assumiu uma função mais alta no emprego, conseguindo ganhar agora 12 mil reais. Mas em vez de aumentar o padrão de vida logo que subiu a renda, ele manteve em 7 mil por um tempo, porque assim conseguiria investir 5 mil todo mês, aumentando mais rápido o valor investido. E como tinha como meta atingir a marca de 100 mil reais investidos para só assim aumentar o padrão de vida, ao atingir esse nível de investimentos passou a ter um padrão de 9 mil reais. Conseguindo ainda investir uma boa quantia mensalmente de 3 mil reais, mas agora com um padrão de vida semelhante ao que tinha antes de ter essa reprogramação mental. E veja que aqui o dinheiro dele já está trabalhando. 100 mil reais investidos rendendo 1% ao mês já rende 1.000 reais todos os meses. Então além dele estar investindo 3 mil reais todo mês, ele está recebendo mais 1.000 reais só de rendimentos. Veja que ele aumentou o padrão de vida dele, mas ele está aumentando o montante à medida que o tempo passa, em vez de aumentar o padrão de vida rapidamente e viver essa imagem, que é o que a maioria faz, infelizmente. Enfim, agora falando do Daniel, que com a renda de 20 mil reais ao mês consegue fazer bastante coisa sem nem aumentar a renda se conseguir equilibrar as contas da vida. No caso do Daniel, se ele apenas controlar o ego e optar por uma vida um pouco mais simples, de não fazer sempre 2 viagens no ano, de não trocar de carro todo ano, de não sair sempre para os restaurantes mais caros da cidade 2 vezes por semana, entre outras coisas, já consegue diminuir o padrão de vida para 15 mil, por exemplo, e investir todos os meses 5 mil reais, aumentando o montante e ainda mantendo um excelente padrão de vida. E é lógico, se quiser aumentar a renda, continua o mesmo lema. Aumentar a renda primeiro, para assim aumentar o quanto investe mensalmente, que vai diretamente aumentar o patrimônio investido e só assim, depois de um determinado nível de patrimônio, aumentar o padrão de vida aos poucos. Dessa forma não tem erro, o cara vai ver crescendo o montante e mesmo assim vai estar aumentando o padrão de vida tranquilamente. Bom, a maioria dos brasileiros vivem essa imagem e pensam que não são felizes. Mas a verdade é que eles só estão sendo escravizados e presos. O dinheiro não compra felicidade diretamente. É impossível comprar felicidade. Isso é algo muito mais além. Mas o dinheiro compra liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade geográfica, enfim. Quanto mais dinheiro você tem com você, mais livre você se torna porque tem mais poder de escolha. E o contrário também acontece muito. Quanto mais gastos você tem, mais escravo desse sistema você se torna. E é justamente isso que querem que você seja. Escravo a ponto de viver como um pagador de contas e não alguém que faz o dinheiro trabalhar por você. O sistema quer a gente com patrimônio líquido negativo, quer a gente endividado e sem reserva nenhuma e sem investimento nenhum. Então se você vive para pagar contas, não tem tempo nem para respirar. Tá sempre no sufoco, sem dinheiro e consequentemente sem poder de escolha de tempo. As dívidas e contas te dominam. Mas nesse processo todo não adianta nada ganhar mais dinheiro se continuar com a mesma programação mental. Mas se mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, todo o dinheiro a mais que você ganhar vai te fazer se sentir mais livre, com mais poder de escolha e de tempo se souber administrar a coluna de ganhos, gastos e patrimônio investido. Então, primeiramente, forme seu patrimônio, seus investimentos e reservas, para depois aumentar seu padrão de vida, seus gastos mensais. Aí assim pode determinar um padrão de vida que você quer alcançar no curto prazo e ao atingir essa meta, pense na próxima, sempre mantendo os gastos abaixo. E se você tem dúvidas sobre patrimônio líquido, no vídeo que está aqui na tela falo de forma mais aprofundada sobre os níveis de riqueza, desde aqueles com patrimônio líquido negativo, endividados, até aqueles com patrimônio bilionário. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.